Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, independente da hora que você esteja assistindo esse curso. Estamos aqui para a nossa 7ª aula. Vamos avançar um pouquinho mais no nosso curso, conhecendo um pouco mais das angústias que a gente passa, conhecendo um pouco mais sobre esse peso que a gente tem de evoluir e que nos leva a querer sofrer. Sim, porque a gente busca o sofrimento, a gente imagina que é com sofrimento que nós crescemos, mas não, pelo contrário, sofrimento só gera martírio, e é esse martírio que faz com que a gente, ao invés de avançar, pare na nossa batalha para melhorar, para estar cada vez melhor. Na aula passada, na aula número 6, nós vimos algumas coisas, alguns pontos que acabam perturbando o nosso sistema de evolução e acabam nos trazendo uma consequência muito maior do que aquilo que a gente imagina como, eu estou me depurando. Vamos lá, eu vou projetar aqui para a gente lembrar, né, desse detalhe. Vamos lá, deixa eu projetar. Olha aqui, né, nós falamos, né, que é uma forma inadequada de reagir aos erros e todas as consequências que traz, que muitas vezes, na visão de Hermance Dufour, são piores do que o erro. Desconforto e desassossego, sensação de perda de controle, baixa tolerância à frustração, ansiedade, irritação, angústia, ficar imaginando por situações irreais, mau humor, conflito, descrença, confusão, desgaste energético, desânimo. E, na visão da Hermance Dufour, tudo isso aqui, essas consequências, são muito maiores, mas muito maiores do que o problema em si. Então, ela demonstra que as consequências desse problema acabam sendo muito maiores que o problema em si. Eu tenho uma relação ruim e acho que essa relação ruim é meu karma. É meu karma. Não, não é meu karma. Essa relação ruim é apenas uma relação ruim, né? E se eu continuar achando, eu tenho que passar, é meu karma, é meu problema, isso, aquilo, isso vai me dar ansiedade, isso vai me dar mau humor, isso vai me dar nervosismo, vai me dar um monte de coisa. Não, não é meu relacionamento que é ruim. Eu estou numa vida que eu acho que é ruim. Ou eu estou num emprego que eu acho que é ruim. Ou eu sofro por sofrimento. Eu não tenho nada que é ruim, mas eu sofro por sofrer, porque eu preciso sofrer. É isso que a irmã Dufour coloca como problema. É isso que a irmã Dufour coloca como martírio. E isso não é crescimento, isso é só sofrimento. Então vamos continuar. Vamos continuar. Ficou um pouco aqui, não sei se vocês estão vendo ali no cantinho, mas eu vou ler. Para cá também está na página 31. Quando permanecem prolongadamente, esses estados psicológicos, esses lá de trás que ela falou, configuram uma autoobsessão. Anotem isso aí, que é muito importante. Constituem uma autoobsessão, que pode atingir o campo do vampirismo e de ilimitadas doenças físicas. Vamos conversar um pouquinho mais sobre esses 3 pontos, né? Primeiro ponto, eu já ouvi muito, em várias palestras a gente vai, e tinha um rapaz que dava um curso muito legal, que eu e Isla participávamos nos domingos de manhã, já tem um certo tempo. E que ele falava o seguinte: nós estamos preocupados com coisas que aconteceram na vida passada, sendo que a grande maioria das nossas coisas aconteceram na semana passada. E o que é essa preocupação? Essa preocupação eu continuo errando,
eu continuo pisando na bola, mas minha preocupação é, o que aconteceu comigo lá atrás? Meu Deus, isso está acontecendo, por quê? O que eu fiz lá atrás? Cara, não foi o que a gente fez lá atrás, não. É o que a gente está fazendo agora. E a gente faz com tanta frequência que aí acaba revelando uma auto-obsessão. E o problema não é se revelar uma auto-obsessão. O problema é eu achar que eu estou sendo obsediado. Aí o que faz? Aí eu vou a um centro espírita, tomar passe. Meu, centro espírita não é lavanderia de alma. Do mesmo jeito que igreja, que templo, que mesquita, não é lavanderia de alma. A gente sai com a sensação de que está melhor, a gente sai com a sensação de que está limpo, mas daqui 2 dias você vai ter que ir de novo. Por quê? Porque a gente considera esses lugares como lavanderias de alma, e eles não são. Não são. Pelo contrário, esses lugares, eles servem para nos dar conforto e para nos indicar a rota. Eu sempre considerei um erro, pelo menos na minha visão, que eu estou colocando aqui, é a minha visão, e que algumas casas espíritas, elas forneçam o passe junto com a palestra. Para mim, elas não são separadas, elas são complementos. Porque enquanto o passe te alivia momentaneamente, a palestra te dá o caminho. A palestra fala o caminho pelo qual você deve seguir. Então, não adianta eu ficar com esse peso de, ai, nossa, eu preciso ir no centro tomar um passe, aí eu preciso ir no centro. Ou então, nossa, eu tenho que ir na missa, eu preciso ir na missa, eu preciso ir na missa. Meu Deus, eu preciso falar com o pastor. Eu preciso conversar com o pastor, eu preciso conversar com o pastor. Nossa, eu preciso, Alá que precisa me ajudar, Alá tem que me ajudar. Você tem que se ajudar. Você. Você é o principal responsável por tudo. Porque você carrega para si um peso muito grande que se transforma numa auto-obsessão. Eu sinto, ai, nossa, que peso que eu estou carregando. Ai, tem alguém me obsediando? Tem, você mesmo. Chega num ponto que você atinge o campo do vampirismo. Você se esgota energeticamente, você se esgota fisicamente. E quanto mais esgotado eu me sinto, quanto mais pesado eu me sinto, quanto mais, como que eu vou falar? Não é pesado eu me sinto, mas pode ser, quanto mais pesado eu vou me sentindo, maior a chance de eu trazer uma doença física para mim. É o resfriado que não cura, é aquela dor que não passa, é aquela dor muscular que não passa, é aquela dor nevrálgica que não passa, aí eu chego à fibromialgia. E em pior é que eu ainda falo, ai meu Deus, eu tenho essa fibromialgia porque tudo é muito pesado. Só que não vê que é você que está trazendo isso. É você que está trazendo esse ponto. Ai, o que eu tenho que fazer? Você quer falar que eu sou culpado? O que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer é mudar de vida. Às vezes a gente não consegue fazer isso sozinho e tá tudo normal. Tá tudo normal. O mais comum é, a hora que a gente chega num ponto, a gente não consiga sair sozinho. Pensa cair num buraco. Se o buraco não for muito grande, eu vou lá e dou um jeito para cá, para lá, saio. Se eu alcançar lá em cima com as minhas mãos, eu posso forçar a mão, dar um jeitinho, eu saio. Mas se o buraco for muito fundo, eu não saio sem a ajuda de alguém. Se alguém jogar uma corda, sem alguém colocar uma escada, sem alguém fazer alguma coisa para me tirar desse buraco. Então, nós temos que encarar a nossa psique, a nossa saúde psicológica, a nossa saúde física da mesma maneira. Eu posso ter entrado num processo de autoobsessão tão grande, eu estar num processo de vampirismo tão grande, de uma fibromialgia, de uma doença que não passa, de uma íngua que não passa, de uma dor muscular que não passa de forma alguma, e eu não consigo sair disso. Aí você vai ao médico, vai a 2 médicos, vai a 3 médicos e nada. Você precisa de um apoio, você precisa de uma ajuda. E essa ajuda nem sempre vem da medicina tradicional. Nem sempre vem do ramo
tradicional da medicina. Muitas vezes vem de fora da medicina. A medicina, ela te ajuda demais e ela vai te ajudar muito, muito. Mas você precisa fazer um complemento fora. E muitas vezes esse complemento é um auto-perdão. Esse complemento é uma mudança de vida. Esse complemento é um passo além daquilo que eu estou vivendo. É olhar para o meu futuro e dar uma caminhada além disso tudo que eu estou passando. Ser melhor, ser diferente, estar na frente, estar na vanguarda. Essa que é a grande ideia. Esse que é o grande negócio. É estar, é pensar, tá, a medicina está me ajudando? Tá. Estou curando? Estou melhorando, mas não estou curando. Então falta o passo. Falta o auto-amor. Falta o auto-perdão. Falta o trabalho voluntário. Falta eu caminhar pela vida. Aceitar o que eu não posso mudar. Mudar o que pode ser mudado. Aí sim, eu começo a me liberar do vampirismo, começo a me liberar dessas doenças, começo a despachar a auto-obsessão e aí eu vivo melhor. Martírio é isso, é se auto-obsediar, é ser passível ao vampirismo, é acreditar que uma doença que não sara é uma questão corporal e não dar o passo à frente. Porque a irmã Sidufo fala logo abaixo que não é a intensidade da dor que educa, e sim o esforço de aprender a amenizá-la. Não é o que eu sofro, ai, nossa, eu sofro, que dor, meu Deus, como, nossa, eu devo estar pagando todos os meus pecados com essa dor. Tá não, tá não. Desculpa avisar, mas tá não. Por quê? Porque o que cura a dor não é a intensidade. O que cura a dor é o esforço de aprender a amenizá-la. É isso aqui que cura a dor. Não a força da dor. Não a intensidade da dor. Não o peso da dor. Eu posso muito bem conviver com isso, aprendendo a relevar. Como eu disse momentos atrás, eu tenho que ter consciência de que o que pode ser mudado, eu devo correr para mudar. Se eu não gostar, se eu achar que está ruim, se eu achar que não é o que eu gostaria, se eu achar que não é o modo que eu gostaria, se eu não achar que não vem da forma que eu gostaria, eu posso mudar. Tem uma chance imensa de mudar isso aí. Agora, o que eu não posso mudar, não adianta eu brigar contra. Não tem jeito, eu preciso aceitar. Aqui atrás de mim tem uma parede. Vocês devem estar vendo, né? Tem um papel de parede ali atrás, ali, ó. Aqui, né? Tem um papel de parede aqui atrás e tem uma parede. Eu tenho duas maneiras de atravessar essa parede. Eu posso ficar dando soco nela, ou eu posso dar a volta. São duas formas de passar. Eu tenho uma forma de passar? Tenho. Eu conheço? Conheço. O que é? É mudando o meu caminho, não é querendo ir reto. Agora, se eu quiser ir reto e ficar dando soco, 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 pode ser que, pela repetição, e se eu não parar de dar soco prolongadamente nessa parede, pela repetição, ela se fragilize e quebra. Pode ser. Mas o qual que é mais fácil? É eu ficar forçando aqui, sabendo que a chance de dar certo é ínfima, é desse tamanho, ou eu mudar de hábitos e dar a volta? Vamos imaginar que não tivesse porta aqui, que eu não conseguisse entrar lá. Adianta eu ficar dando soco? Adianta eu ficar forçando? Não adianta. Então eu tenho que aceitar. Nesse cômodo eu não posso entrar. É isso que a irmã Sidofo quer dizer para nós. Não é o quanto que você sofre, é o esforço que você faz para amenizar o sofrimento que faz você crescer. Então, vamos lá. Eu estou numa situação muito ruim, eu estou numa situação muito delicada, eu tenho um monte de dores e eu estou me depurando por isso. Correto? Errado. Eu tenho então um monte de dores e eu estou aprendendo a conviver, tanto que esse monte de dores já não está tanto monte assim. Estou crescendo? Exatamente.
para a visão da irmã Sidufo, é exatamente isso que você tem que fazer. É entender que você tem dores, entender que elas são reais e mudar o que eu posso mudar e aceitar o que eu não posso. É aí que está o grande crescimento, o grande conhecimento. E ela diz um pouco mais embaixo ainda na página 31. Essa neurotização da virtude, olha como ela chama, neurotização da virtude. O que quer dizer? A gente é neurótico para achar que tem que ser perfeito. A gente é neurótico por isso. A gente é neurótico por achar que nós temos que ter 100% de virtudes. A gente é neurótico por achar que temos que fazer tudo certo, tudo correto, tudo perfeito. Não é assim. Por quê? Porque essa neurotização da virtude gera um sistema de vida cheio de hábitos e condutas rígidas. Olha aqui, hábitos e condutas rígidas. Já já eu conto uma história sobre isso. Isso nos desaproxima ainda mais da autêntica mudança e passamos então a nos preocupar com o que não devemos fazer, esquecendo o que deveríamos estar fazendo. Primeiro, não existe nada nem ninguém perfeito nesta terra. Perfeito significa feito até o final. Algo que eu falo que é perfeito é algo que fez até o final. Está pronto. Nenhum de nós está nesse nível. Pelo contrário, nós não estamos nem beirando a perfeição. Nós estamos longe disso. Então, não queiramos ser perfeitos. Não queiramos ser mais do que nós realmente somos. Nós somos seres em construção. Seres que vão ter que batalhar muito para sua construção. Seres que vão ter que passar por prolongados problemas. Seres que vão ter que passar por prolongadas provas para chegar onde estão. A gente só está onde está hoje porque a gente passou por diversas provas. E são essas provas que nos fazem estar cada vez melhores. São exatamente essas provas que nos deixam melhores do que ontem. Então, nós não precisamos buscar a perfeição. Não precisamos buscar o virtuosismo. Não precisamos nada da virtude. Nós temos é que nos preocupar com os nossos defeitos, em eu ser melhor a cada dia. Porque isso gera um sistema de hábito e conduta muito rígida. Eu vou no centro toda terça e sábado. Terça eu vou para tomar passe, sábado eu vou para ajudar na sopa. E vou toda terça e sábado. E não deixo de ir terça e sábado. É impossível eu não ir terça e sábado. Aí eu começo a deixar outras coisas. Por quê? Porque eu tenho que estar no centro terça e sábado. Aí eu começo, eu não vou fazer tal coisa com a família, porque eu tenho que estar no centro terça e sábado. Aí eu fui convidado para participar de atividade física, eu estou precisando de atividade física, mas eu fui convidado, mas não vou por quê? Porque eu estou no centro, terça e sábado. Eu levo a minha vida muito rígida, muito quadradinha. Eu começo a criar esses hábitos rígidos. Eu começo a olhar livros, eu começo a olhar guias, eu começo a olhar indicações e começo a fechar a minha vida. Mas Chico não falava isso. Isso é uma coisa muito comum da gente ouvir aqui em Uberaba. Eu lembro de uma vez a gente numa reunião no centro aqui que eu e minha esposa éramos dirigentes, e a gente reunindo e falando que a gente precisava de dinheiro, que a obra não funciona se não tiver dinheiro, que a obra não funciona se não tiver arrecadação. Inclusive você que está assistindo esse curso com a gente, ajude o Cavili, tá? Eu vou falar com a Rosana, pedir para colocar um link para a gente fazer doação, porque isso aqui tem custo. Por mais, é virtual, mas tem custo. Mas é só um site, isso aqui. Gente, tem custo, tudo isso tem custo. Tudo isso, muitas dessas coisas são pagas.
E a gente estava conversando, imagina um centro físico, que a gente tinha aluguel, tinha água, tinha energia, tinha o material de consumo, nosso centro dava palestra, nossa época dava palestra, reiki, acupuntura, tudo isso tem custo. Então a gente precisava de arrecadação. E um dia, numa reunião dessas, para conseguir arrecadação, um dos nossos frequentadores, que também era dirigente lá, né? Fazia parte da equipe de coordenação, né? Eu e minha esposa éramos coordenadores gerais e tinha uma equipe de coordenação de trabalho. Ele virou para a gente e falou: sou contra. A gente queria fazer uma campanha de arrecadação de dinheiro para casa. Ele: sou contra. Como assim? Contra? Eu sou contra. Chico tinha o centro e nunca pedia nada para ninguém. A gente não pode pedir. Então, olha como a gente vai quadradizando os hábitos. Olha como, na esperança de ser perfeito, na esperança de ter virtude, a gente vai ficando quadrado. E isso, pela visão de Irmã Sidofo, nos deixa cada vez mais longe da autêntica mudança. Porque mudar é entender que cada coisa tem seu jeito, cada um tem seu tempo. Eu confio, eu acredito mesmo que Chico não pedia dinheiro e não pedia mesmo. Todas as histórias que a gente ouve aqui em Uberaba importam, mostram que Chico nunca pediu um centavo. Só que ele era Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, uma pessoa que todos vinham aqui e queriam dar coisas para ele. E aí, o que ele fazia? Passava tudo para a obra, não ficava para ele. Eu não posso comparar a nossa humilde casa com esse exemplo. Por quê? Porque eu tenho plena consciência de que eu não estou nem aos pés, nem próximo de chegar ao que ele foi, que ainda não se considerava perfeito. Ele sempre deixou bem claro que ele era um cisco no mundo. Tá? Então, nós do mesmo jeito. E entender que isso é uma mudança e que eu preciso fazer isso para melhorar a obra é um jeito de mudar. É uma mudança autêntica, uma mudança de pensamento. Por quê? Porque quando eu me preocupo demais com virtude, eu não me preocupo com as ações que eu devo fazer para melhorar. Eu me preocupo com as ações que eu não devo fazer. Eu me preocupo com coisas que eu não devo fazer. E ao invés de eu ter hábitos positivos, eu passo a ter hábitos negativos. E eu não falo hábitos negativos no sentido de hábitos ruins, não é isso. São palavras minhas essas. Eu falo de hábitos negativos, hábitos de negação. Eu passo a viver o não e não o sim. Ah, vamos fazer isso? Vamos. Aí não, aí eu passo, mudo o meu hábito. Vamos fazer isso? Deixa eu ver se eu posso. Ah, não, não posso. Por quê? Porque eu passo a ter uma cartilha que me fecha e não deixa eu evoluir. É essa cartilha que faz não, eu não frequento tal lugar, porque, pelo amor de Deus, tal lugar não está dentro daquilo que me preceitua. Eu fico quadrado. E isso é um problema, porque isso me desaproxima da verdadeira evolução. Evoluir significa mudar. Se eu me considero imperfeito, se eu me considero um ser em construção, sabedor das minhas limitações, sabedor dos meus problemas, sabedor dos meus limites, eu preciso ampliar esse limite. E eu só amplio esse limite mudando. É a única forma de eu ampliar esse limite. Vamos tirar aqui. Frequentemente, existe um trio de sícaros da alma. O que são sícaros da alma? Sícaros são ladrões. Sícaros são assaltantes da alma, que chicoteiam durante as etapas do amadurecimento. Aí é número 3. Isso na página 32, e olha, aqui é complicado. Por quê? Porque a baixa autoestima, a culpa e o medo de errar me travam. Eles são assaltantes da nossa alma, eles bloqueiam nossa alma. E a gente é preso nisso. A gente é preso nisso. Primeiro por achar que eu sou menor do que eu realmente sou. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo dos grandes. Eu não sou
menor do que eu realmente sou. Eu sou eu. Eu sou do tamanho exato que eu preciso ser. Então, eu não preciso ter baixa autoestima. Eu sou do tamanho que eu tenho que ser mesmo. Tudo que eu faço é porque eu preciso fazer, eu preciso ser. O segundo é a culpa. Ah, eu não vou fazer tal coisa porque eu já me sinto culpado por algo. Você tem que mudar. Aí eu mudei. Não deu certo. Nossa, o sentimento de culpa é terrível. Isso é normal? É, normal. Sente um dia. No dia seguinte você esquece. No dia seguinte você lembra que é mais um aprendizado. Tem uma frase atribuída a Thomas Edison, e vocês vão ver que muitas vezes eu vou falar atribuída a, porque a gente, eu mesmo nunca ouvi eles falarem, né? A gente pega em textos, pega nos lugares aí, então a gente atribui as frases a eles. Então é uma frase atribuída a Thomas Edison. Um dia alguém perguntando para ele, disse que ele já tinha testado centenas, milhares de vezes uma forma de fazer a lâmpada elétrica, e aí alguém chegou para ele e falou, mas você está tentando de novo? Você já tentou umas 10.000 vezes isso? Para que tentar mais? Né? Ele, porque eu tentei 10.000 vezes e aprendi 10.000 maneiras de não fazer isso aqui. Isso significa que eu não preciso ter culpa. Tentei uma mudança, não deu certo, ou tive uma atitude, não deu certo, ou fiz algo que não deu certo. Ótimo. Vai sofrer? Vai. Tira um dia para sofrer, tira um dia para choramingar. Beleza, no dia seguinte acorda e fala: aprendi mais uma maneira de não fazer aquela mudança da forma que eu fiz. Aprendi mais uma maneira de não caminhar do jeito que era. Aprendi mais uma maneira de não fazer determinada coisa. Se eu quero mudar, agora eu tenho que fazer de uma maneira diferente. Volto ao exemplo da parede. Fico dando soco na parede. Soco, 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 soco. Passa um tempo, eu vou parar, vou entender. Não vou ficar com culpa, vou entender. Soco não resolve. É mais uma maneira que eu consegui para não quebrar a parede. Eu vou precisar de outra maneira. E o medo de errar, gente? Quantas vezes a gente deixa de fazer uma coisa porque tem medo de não dar certo? Quantas vezes concursos, relacionamentos, um novo emprego, uma nova tentativa para sacudir a vida, uma nova tentativa de relacionamento? Quantas vezes? Ter filhos. Quantas vezes a gente não faz isso por medo de errar? Novo empreendimento. Eu não empreendo por medo de errar. O erro faz parte da nossa vida. O erro é normal na nossa vida. Para nós é comum errar. Pelo contrário, vamos ser bem sinceros, a nossa vida é muito mais cheia de erro do que de acerto. A gente erra muito mais do que acerta. Quer um exemplo? Quantos dos que vão assistir esse vídeo estão exatamente com a primeira pessoa que conheceu e se relacionou? Se for um pouco mais antigo, é quase certeza que é a primeira. Mas dos mais novos, pega minha geração, 40 e alguns anos aí. Você casou? Sua primeira namorada? Você já foi? Tudo casou? Isso está ficando cada vez mais raro. Então, se eu tiver medo de errar, eu não vou arrumar uma namorada porque eu tô com medo de errar. Não vai arrumar nunca. Nossa, eu não vou ser pai, porque, eu não sei se eu vou ser um bom pai, é complicado, eu sofro com isso. Não vai ser pai. Errar, todo mundo erra. O comum é errar. E são esses erros que resolvem. Eu lembro, em 2018, 2019, eu dei muitas palestras sobre esse tema. Né? O tema era até deu tudo errado, graças a Deus. Né? E eu sempre falei muito sobre isso, sobre a questão do erro e sobre o peso do erro na nossa vida e sobre como é bom errar. Como é bom errar, porque é esse erro que transforma a nossa vida, é esse erro que faz a nossa vida fluir, é esse erro que faz a nossa vida andar, é esse erro que me faz sentir bem errando. Tá? Então, baixa autoestima, culpa em demasia
Medo de errar são 3 assaltantes da nossa alma. Assim, a culpa transforma-se em autoaferição de conduta e freio contra novas quedas. Opa, faltou um espaço aqui. A baixa autoestima converte-se em capacidade de descobrir valores, a baixa autoestima, vírgula, converte-se em capacidade de descobrir valores e o medo de errar promove-se valoroso arquivo de experiências e desapego de padrões. A culpa transforma-se em autoaferição de conduta. Então, toda vez que eu me sinto culpado, o que eu estou fazendo? Eu estou aferindo minha conduta. Eu estou testando minha conduta. Eu estou medindo minha conduta. Eu estou olhando para minha conduta e vendo se minha conduta é correta. Ela serve também de um freio contra novas quedas. Pensa comigo. E já fica até um alerta aqui, né? Curta, compartilhe esse vídeo, curta o canal da Cavile, da Casa Virtual Luz Espírita. Se você estiver gostando, clica que está gostando, avisa que está gostando. Se você não estiver gostando, ajude a gente, me ajude, coloque o que você não gostou. Se tiver dúvidas, perguntas, poste aqui, que nos próximos vídeos eu esclareço suas perguntas e dúvidas. Por quê? Porque não há culpa. Tudo que eu estou falando aqui, eu falo de coração. Eu falo o que está dentro do meu coração. Tudo que eu estou falando aqui são experiências que eu tive. São vivências que eu tive. É muito mais um curso vivencial. Entender a reforma íntima é entender que é uma coisa que é fluida, que é do dia a dia, que é do todo dia. Então, as histórias que eu conto aqui são histórias vividas, são histórias aprendidas, são histórias ouvidas e que, de alguma forma, ajudaram a me moldar, ajudaram a construir essa pessoa que está aqui agora falando com você. Então, aqui não tem culpa. Ah, mas eu não gostei de você ter falado isso, isso, isso. Ótimo, obrigado por me avisar. Posso te explicar o porquê eu usei isso de exemplo, porque eu falei tal coisa, porque eu falei de tal maneira, mas nunca com culpa. Ai, meu Deus, por que eu fui falar isso? Não, não, pelo contrário. A falta da culpa, a falta não da culpa, mas sim do sentimento pesado da culpa, faz com que a gente não se desespere com novas quedas. E entenda que isso faz parte do trabalho. Entenda que isso faz parte da caminhada. Porque é assim que eu vou aprender, é assim que eu vou caminhar, é assim que eu vou crescer, é assim que eu vou estar cada vez melhor. É assim que minhas aulas vão melhorar, é assim que minhas palestras vão melhorar, é assim que eu vou buscar mais conhecimento. Ah, leia tal livro. Muitas vezes eu estou dando palestra, principalmente ao vivo, e vem, lê tal livro, tem o que você está falando. Eu vou lá, compro e leio, e muitas vezes eu ganho bastante. Esse é o verdadeiro espírito. É a gente entender que a culpa, quando ela é muito excessiva, ela faz com que eu perca a minha capacidade, a minha vontade de agir. Por quê? Porque eu tenho medo de cair. Eu tenho medo de cair. Tanto que ela fala, autoaferição de conduta, freio contra novas quedas, a baixa autoestima, é óbvio que a baixa autoestima, é óbvio. É óbvio que eu tenho uma queda violenta na autoestima. Porque se eu sinto culpa, eu me sinto errado. Eu me sinto errado. Posso estar falando alguma coisa aqui que muitos não vão concordar, mas faz parte do jogo, nem tudo a gente concorda. O maior de todos veio aqui e foi crucificado porque tinha gente que não concordava com o que ele falava. Vocês acham que qualquer um de nós, palestrantes, vão falar coisa que agradam a todos, que todos querem ouvir? Claro que não. Muitas vezes é o que a gente precisa ouvir, não o que a gente quer ouvir. Mas é claro que não estamos aqui para agradar todo mundo, nós estamos aqui para fazer nosso trabalho. E se eu começo a não aceitar o erro, se eu começo a sentir culpa por ter falado alguma coisa, por ter feito alguma coisa,
Com certeza absoluta. Essa culpa, esse medo vai me rebaixar e eu vou ter problema com a autoestima. E esse problema vai converter-se em capacidade de descobrir valores e o medo de errar promove-se o valoroso arquivo de experiências e desapego de padrões. Então, ó, a baixa autoestima e converte-se em incapacidade de descobrir valores. Nossa, esse aqui ficou legal. Em incapacidade de descobrir valores. Gente, eu fico incapaz de descobrir certos valores. Aqui não é nem incapacidade, é incapacidade. É incapacidade. E aí, o medo de errar promove um arquivo de experiência e desapego de padrões. Como eu estou com medo de errar, eu vou perder meu arquivo de experiência e eu não vou me desapegar de padrões. Eu não vou. Por exemplo, quando eu já relatei isso, né? Quando eu comecei a ministrar palestras, a primeira palestra minha foi tenebrosa, eu tremia mais que tudo, eu estava morrendo de medo. Mas esse medo não me paralisou ao ponto de eu falar, eu não vou. Porque o medo paralisa a gente. O medo trava a gente. O Sandro Klinger fala muito nisso, fala muito bem sobre isso, sobre o medo que me paralisa. E eu fico paralisado. Por medo, eu não vou agir. Eu tive medo? Tive. Tive medo de falar coisa errada? Tive. Mas eu não fiquei paralisado, eu fui. Eu enfrentei meu medo, porque aquilo era uma nova experiência, aquilo traria uma experiência diferente para nós. E com aquilo eu desapegava de um padrão. Eu não consigo dar palestra. Pô, mas se você é professor, professor é uma coisa, palestrante é outra. Eu dar aula, algo que eu tenho um certo domínio, algo que eu faço há mais de 20 anos, só de Instituto Federal, 18 anos, é uma coisa. Eu iniciar num novo desafio é outra. E agora eu estou com 5 anos e está tudo numa boa. Mas por que eu estou 5 anos e está tudo numa boa? Porque lá atrás eu não tive medo. Porque lá atrás eu não tive receio, eu não tive medo de errar, eu não tive medo de falar besteira. Tive medo sim, mas isso não me bloqueou. Isso não me bloqueou. Eu poderia ter falado, nossa, eu nem sei se eu falei muitas coisas que não era gravado, né? Foi ali ao vivo, na hora, eu não sei, mas eu me preparei da melhor maneira possível. E fui sem medo. Frio na barriga, mas enfrenta, coragem e vai. Reforma íntima deve ser considerada como uma melhoria de nós mesmos e não há anulação de uma parte de nós considerada ruim. Então a reforma íntima deve ser considerada como uma melhora de nós e não como eu não vou anular isso aqui porque isso aqui é ruim. A reforma íntima é eu considerar a mim mesmo. A reforma íntima é eu me melhorar e não simplesmente chegar e falar, ó, isso aqui não presta, tá fora. Ah, isso aqui eu não vou mexer. Por várias vezes a gente ouve coisas do tipo, isso aqui eu vou deixar para a próxima encarnação, isso aqui nessa aqui eu não vou resolver, não. Está errado. Se você considera assim, é porque é isso que você tem que resolver nessa encarnação. Nossa fatura já está muito alta. Eu costumo dizer aqui em casa que se eu for baixar uma fatura de cartão de crédito, eu desespero. Porque, olha, eu tenho coisa para pagar, né? E o fato de estar palestrando é uma delas, sempre falei nas palestras, depois de mais solto, né? Que enquanto quem está aí, você que está assistindo, todos vocês que estão assistindo, precisam só assistir para aprender. Eu precisei aprender, vivenciar, passar, tomar cabeçada, me refazer, pegar a história, criar história para vir aqui contar a minha história. Né? Enquanto vocês só precisam me ouvir. Então, olha como o meu o tanto que eu devo. E é assim que a gente faz a reforma íntima. É assim que a gente dá o peso, o passo. Não é anulando. Não é falando, não, isso aqui eu não vou mexer, não, pelo amor de Deus, isso aqui eu não vou mexer, nossa, isso aqui eu não mexo, isso aqui não.
Reforma íntima não é isso. Reforma íntima é entender todos esses problemas. Reforma íntima é entender todos esses passos. Reforma íntima é entender que eu tenho problemas? Tenho. Que eu tenho defeitos? Tenho. São muitos? Às vezes nem tanto. Mas eu tenho defeitos. E são esses o que eu preciso corrigir. Tá bom? Uma ótima quinta-feira a todos, finalzinho de quinta-feira, um ótimo final de semana a todos vocês. Muito obrigado por estarem aqui nessa nossa 7ª aula. Mais uma vez, clique aqui, ó, aqui embaixo, no se inscrever, se inscreva no canal do Cavili, curta, compartilhe esse vídeo, mande esse vídeo para quem você acha que precise dessa palavra, mande suas dúvidas, mande suas perguntas, diga se gostou, se não gostou, porque é isso que faz com que a gente faça um curso bem legal, um curso bem joia. Valeu? Forte abraço a todos, fiquem com Deus.